Há algo em nós que insiste em buscar sentido, mesmo quando tudo parece perdido. Um movimento silencioso da alma que, em meio ao caos, ainda deseja florescer. Aristóteles chamou isso de eudaimonia, não uma felicidade rasa, não um contentamento passageiro, mas uma forma profunda de viver, em que a alma se alinha com sua essência mais verdadeira. É como se a vida, ao invés de ser algo que suportamos, se tornasse algo que honramos, algo que realizamos. Mas o que seria, afinal, essa realização? Para Aristóteles, ela não se confunde com prazer, nem com fama, nem com riqueza. Esses são brilhos fáceis, luzes que piscam, mas não aquecem. A verdadeira felicidade para ele é uma atividade, é o exercício contínuo e corajoso da virtude. É viver como quem sabe que há um propósito silencioso por trás de cada escolha, por trás de cada gesto. É deixar que a razão, não a frieza racional, mas a inteligência viva, sensível, encarnada, guie o caminho do coração. A alma, dizia ele, tem um trabalho, um chamado. Assim como os olhos foram feitos para ver e os ouvidos para ouvir, a alma humana foi feita para discernir, para compreender, para agir com excelência. Esse é o nosso ergon, nossa função própria. Quando não realizamos isso, algo dentro de nós se atrofia. Mas quando exercemos nossa razão com virtude, quando nos entregamos à vida com coragem, com justiça, com equilíbrio, algo em nós floresce. Um tipo de silêncio fértil se instala. E sentimos, mesmo sem palavras, que estamos vivendo bem. A maioria de nós, porém, se perde em caminhos mais fáceis. Caminhos que prometem muito, mas devolvem pouco. O caminho do prazer, por exemplo, seduz com sua urgência. Ele promete alívio e, às vezes, até oferece. Mas é um alívio que cobra caro, porque não sustenta, não nutre, não liberta. Aristóteles enxergava aí uma armadilha. Quem vive só para o prazer, vive como um servo dos próprios impulsos. Não há liberdade nisso, apenas uma repetição disfarçada de escolha. Outros preferem o caminho das honrarias, buscam reconhecimento, aplausos, prestígio. Querem ser vistos, admirados, celebrados. Mas a honra é frágil, depende do olhar do outro. E o olhar do outro é volátil, mutável, muitas vezes injusto. Viver para ser aclamado é viver como quem se constrói num espelho trincado. Basta um sopro e tudo se desfaz. O valor da vida, diz Aristóteles, não está no que pensam de nós, mas naquilo que somos quando ninguém está olhando, na integridade silenciosa dos nossos atos cotidianos. Há ainda os que escolhem a contemplação, e aqui ele não fala de uma fuga do mundo, mas de uma forma de estar no mundo com profundidade. Contemplar não é escapar, é mergulhar, é permitir que a razão se eleve, que o pensamento se torne oração, que a vida interna encontre sua própria música. A contemplação é a mais alta forma de liberdade, não porque nos afasta das dores, mas porque nos ancora em algo que não pode ser tirado por nenhuma dor. Aristóteles via nesse estado uma centelha divina, algo que nos aproxima dos deuses e que por isso mesmo não precisa de nada além de si. Mas a eudaimonia não se conquista por acaso. Ela exige cultivo, exige prática. As virtudes morais, como a coragem, a temperança, a generosidade, não nascem prontas. Elas são esculpidas, são como trilhas abertas aos poucos, passo a passo, na selva dos impulsos. E o instrumento para isso é a phronesis, a sabedoria prática. Ela é o que nos permite discernir o meio termo, o ponto justo entre os excessos. Não se trata de moderação por covardia, mas de equilíbrio por sabedoria. A coragem, por exemplo, não está no ato cego de se arriscar, nem no medo que paralisa. Está no ponto onde o risco encontra o discernimento. A frônese não é uma teoria, é uma sensibilidade treinada, um tipo de inteligência que nasce da experiência, da escuta, do silêncio interior. Ela nos ensina a agir bem, não em abstrato, mas aqui, agora, diante da situação real que pulsa diante de nós.
Ela é a bússola que conecta a virtude à vida concreta. Sem ela, a virtude se perde em idealismo. Com ela, a ética se torna a ação encarnada. E Aristóteles sabia, ninguém floresce sozinho. O ser humano precisa de outros para ser inteiro. Precisa de amigos, de uma comunidade justa, de condições mínimas de dignidade. A eudaimonia não é isolamento, é convivência virtuosa. A polis, a cidade, o espaço coletivo, não é um detalhe. É o palco onde a alma aprende a dançar. As leis justas, os exemplos éticos, o cuidado mútuo, tudo isso molda o caráter. Porque caráter não é algo que se ensina com palavras, é algo que se transmite com presença. Ainda assim, há uma delicadeza na ética aristotélica. Uma consciência de que mesmo os bens externos, saúde, tempo, vínculos, influenciam nosso florescimento. Ninguém alcança a excelência em meio ao desespero absoluto. A virtude pode resistir à dor, mas não floresce no desamparo total. Por isso, a felicidade plena exige sim um mínimo de estrutura. Mas quando essa estrutura falta, ainda resta ao sábio um refúgio interno, uma dignidade que nenhum infortúnio pode apagar. E no fim de tudo, Aristóteles eleva a contemplação como cume da vida humana. Porque nela não buscamos mais nada. Não queremos ser amados, nem admirados, nem entretidos. Queremos apenas compreender, apenas ser. É um estado onde a alma se basta, onde a razão se torna música e o pensamento se transforma em presença. Isso não anula as outras formas de vida, apenas mostra o horizonte mais alto, um horizonte que não se impõe, mas que convida, que não exige, mas inspira. Essa ética, construída com rigor e poesia, ainda nos fala. Fala àqueles que buscam mais do que prazer, mais do que sucesso. Fala àqueles que desejam viver com inteireza, com sentido, com alma. A eudaimonia não é um destino, é uma maneira de caminhar. Um gesto interior que diz, eu escolho florescer, mesmo em terra árida, mesmo entre espinhos. Porque viver com virtude é, no fim, o único modo digno de estar vivo.